somos tomados muitas das vezes por escolhas difíceis, né? E o nosso coração ele tende a sentir medo. Só que a pergunta que deveria ficar em cada um de nós, de onde vem o medo? Porque no projeto original de fabricação, o medo ele não existia. Hoje a ciência ela fala para quem estuda, né, comportamento humano ou animal, né, uh, as localizações do cérebro, e isso vem com nomes bonitos que chamam a atenção dos gregos, né? Ou resultados impressionantes que chamam a atenção dos judeus. Aqui eu estou fazendo uma analogia. Os judeus seriam todos os nossos irmãos hoje, numa analogia, né? Todos os crentes hoje que buscam sinais, evidências, milagres. Porque as escrituras dizem que os judeus pediam sinais e os gregos sabedoria. Então o mundo hoje ele tem uma cópia de tudo que o homem busca para substituir a presença de Deus ali no seu meio, né? Então hoje nós temos no nosso cérebro um lugar, cientificamente falando, né, que gera medo. Tem glândulas, tem hormônios, né, lá no sistema límbico, lá, para quem estuda isso sabe o que eu estou falando, né? Mas o medo não é original de fábrica. Se nós pegarmos um carro rebaixado lá, você vê que ele encontra vários problemas, né, no andar. Ele, ao invés de ele passar reto num quebra-mola, ele tem que fazer uma voltinha assim, ó, passar assim, para não raspar nada embaixo, estragar, né? Porque não é original de fábrica. Sempre que o homem ele manipula o original, acaba gerando uma contraindicação. Eu crio hoje aqui galinhas caipiras, né, para nosso consumo aqui, e hoje eu estou há algum tempo, né, tentando montar um criatório aqui em casa, né? Estou há algum tempo com mais erros que acerto, com mais dificuldades do que sucesso, né? De galinhas poedeiras de raça pura, né? Mas essas galinhas por vezes se pegam gripada, gogo e outros problemas aí, outras doenças. Então elas requerem um cuidado muito grande para que elas não fiquem doentes. Já a galinha caipira, que é o vira-lata ou raça nacional, né, como índio gigante, outras raças aí que eu tenho que são galinhas, não são caipira, mas são do Brasil, estão no seu habitat natural, né? Agora, quando a gente pega as galinhas modificadas, como a Embrapa 51, ela põe 340 a 360 ovos no ano. Já a galinha caipira põe 80 ovos no ano, né? Como a gente consome mais do que precisa, a gente vive num mundo totalmente torre de Babel, logo o homem faz essas modificações, que vem com um monte de problema. Então, logo, quando a gente sente medo, isso acarreta um monte de problemas na nossa vida. Porque o medo, ele gera decisões erradas, ele aumenta o estresse, ele baixa a imunidade. A pessoa com um certo grau de medo, onde ele é extremo para o pânico, ou já é pânico, a imunidade baixa bastante. Então a pessoa pega gripe, contrai outras doenças mais graves, né? Então o medo é um problema. Por ele ser um problema, ele ser desenvolvido também para nos ajudar no longo da história do homem quanto ao pecado, não vou entrar nesse mérito aqui científico, né? Agora, mas é só o Senhor me trouxe aqui uma palavra, algum irmão vai ser abençoado com essa palavra, não sei qual, né? Mas o nosso medo, muitas das vezes, ele traz uma série de problemas, né? Junto, né? E quem é cristão não precisa ter medo. Não estou dizendo que não tem, mas não precisa ter medo de nada, né? Então, como nós podemos nos livrar do medo, né? Bom, nós temos que entender primeiro o resultado do medo daqueles que andam com Deus. Tudo que eu tenho medo vai acabar me acontecendo. Por quê? Porque o medo é o contrário da confiança em Deus. Então, quando eu tenho medo, eu não estou confiando em Deus. E por que eu não estou confiando em Deus? Nós vamos entrar, então, nesse mérito. Então, se você tiver medo de qualquer situação, se eu não ficar trabalhando em tal lugar, eu vou passar necessidade, mas esse lugar só está te gerando mais problemas que soluções. Você já percebeu que o melhor é sair, mas você tem medo, né? Se eu não casar com tal pessoa, não me relacionar com tal pessoa, eu não vou ser feliz emocionalmente. Então você tem medo de não ser feliz emocionalmente. Lá no final acaba em como? Divórcio, traição. Então o medo, ele faz a gente se apegar a coisas, a situações que lá no final vai resultar
no resultado daquilo que a gente tinha medo, né? Então a gente tentou se precaver do medo e acabou caindo nele, né? Eu larguei a profissão de segurança privada, qual me formei e estava atuando já no mercado justamente por isso. Eu vi muitas pessoas, e irmãos, estou falando de irmãos, né? Que se calçaram de toda a segurança, porte de arma de fogo, posse de arma, que é arma para ter em casa, mas não pode ter na rua. E há pouco tempo atrás, uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, o irmão tomou um tiro e perdeu a esposa com um tiro, né? Um irmão, nossa, tô falando de irmãos, né? E acabou ele também tomando um tiro e ficou bem, sobreviveu, né? Mas o que ele temia, agora eu tô seguro, né? Agora o medo passou porque eu me arquei com toda a segurança. Ele acabou nem foi num assalto, né? Ele reagiu a um assalto e matou um bandido uma vez. E 20 anos posteriormente, o filho veio vingar o pai, né? 15, 20, eu não lembro a data certa aqui agora, né? Então, veja que o que ele temia lhe aconteceu. Então, por ter medo, os irmãos, estou falando de irmãos aqui agora, né? Eles vão se cercar de soluções para minimizar ou tirar esse medo. E é justamente quando eles acharem que estão em paz e seguros, lhe virá repentina destruição. Então, por exemplo, medo da crise econômica. Então as pessoas lutam para ter o político certo e aquilo outro, e quando lhe vem a miséria. E mesmo no estado geral próspero, né, a sociedade em si está prosperando, aquele irmão começa a decair a uma vida de miséria. E não porque o Senhor está colocando ele lá para um fim proveitoso para o reino. Não, é para a vergonha dele mesmo, por ele estar com medo, né? Então o que eu temo acaba que me acontecendo. Como isso pode ser contornado, né? Como o Senhor Jesus pode nos ajudar, como membro do seu corpo, a não ter medo. Vamos dar uma lida nas Escrituras, em Mateus capítulo 14, que eu já deixei aberto aqui, que é a Bíblia de papel, né? Vamos dar pausa e ficar procurando, né? Mateus 14, capítulo 14, verso 22. E logo ordenou Jesus aos seus discípulos: atravesse no barco e fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porquanto o vento era contrário. Mas à quarta da vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. O Senhor Jesus deu uma palavra para eles. Quando o Senhor nos dá uma palavra, irmãos, nós não temos o que temer. E por que tememos? Por que tememos, irmãos, se o Senhor nos deu a palavra? Normalmente nós temos medo quando nós fizemos algo fora da palavra de Deus. Mas aqui eles estavam sob a palavra. O Senhor mandou eles ir. Então eles estavam com a proteção, porque os olhos do Senhor estão sobre todo lugar. Esses dias um irmão me perguntou como é que nós vamos abraçar o Senhor Jesus lá no céu. A fila vai ser grande. Eu não tive uma resposta, porque a gente costuma dar resposta que a gente não tem, né? Então a gente inventa. De modo geral, os irmãos fazem isso, inventam resposta. Eu não tive uma resposta para dar ali. Mas eu me fazia essa mesma pergunta quanto ao Senhor nos ouvir. Como é que ele pode ouvir minha oração ao mesmo tempo? Se tem indiano, africano, asiático, tem milhões de pessoas em centenas, são mais de 200 países no mundo, né? Orando ao Senhor. Como é que ele ouve todos ao mesmo tempo? Aí o Senhor me trouxe uma ilustração. O Senhor me trouxe a ilustração, porque eu não fui buscar a resposta. Eu perguntei para mim mesmo e fui pensar outra coisa. Às vezes nós estamos falando com uma videochamada e aparece, esses dias eu tive uma reunião onde eu era testemunho num processo, no meu antigo trabalho, né? Ainda há processo qual eu tenho que responder, né? E aí eu era testemunha, essa foi a última, graças a Deus. E aí apareceu o rostinho aqui, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, das pessoas, e eu ouvia todas que falavam. Às vezes uma interrompia a outra, mas eu conseguia ouvir todas ao mesmo tempo, em lugares diferentes. Eu conseguia ver todas, ao vivo. Eu enxergava todas as pessoas e ouvia todas as pessoas. E às vezes, mesmo que falassem junto ao mesmo tempo, eu conseguia ouvir. E o cérebro do Senhor, para processar as informações, é muito melhor que o nosso. E ele consegue ver, ouvir, porque o que o homem inventou
não é nada perto do mundo que o Senhor mora, porque o homem tem uma... Ele recebeu do seu Criador a habilidade de inventar, que ele é o Criador de todas as coisas. Então aí o Senhor me... Pô, você não está falando com várias pessoas ao mesmo tempo aí? Meus irmãos, e nós não precisamos entender. O apóstolo Paulo, quando foi ao terceiro céu, que é o paraíso, né? Não é ainda a habitação de Deus, é onde vai os mortos em Cristo, né? Que era o seio de Abraão, agora é o terceiro céu, o paraíso. Ele falou que não tem como um homem natural entender o que ele viu lá. Então, irmãos, o medo. Aqui o Senhor deu uma palavra para eles. Vão! O ruim é quando nós vamos sem a palavra de Deus. O estrago lá na frente vai ser grande. Aí normalmente a pessoa não tem medo quando ela vai fora da palavra de Deus. Aí o tapete lá na frente cai, né? Ó, medo. Então vamos lá. E o barco estava no mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando sobre o mar. E os discípulos, vendo caminhar soltando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda eu ir contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro desceu do barco, andou sobre as águas para ir ter com ele. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo estendendo a mão, segurou-lhe e disse, homem de pouca fé, porque duvidaste? Então o Senhor Jesus deu a palavra, vem. Quando o Senhor Jesus nos salvou, irmãos, para os salvos, né? Não tem mais, não importa o que a gente sinta. Esses sentimentos só vão gerar problemas físicos. O Senhor Jesus disse, aquele que o Pai me deu, de maneira nenhuma será arrebatado das minhas mãos. Não depende da nossa capacidade de ser cuidado, irmãos. Quando o Senhor nos salvou, pronto, já era. Pedro duvidou, Pedro não creu. Mas Jesus estendeu a mão e o puxou da água. Não dependeu da fé de Pedro para ele ser salvo. Mas ele teve as consequências da dúvida física. Oh, que descanso. Tem irmãos que nem descanso da salvação e da comunhão com Deus tem. Deus deu a palavra para ele. Pedro, vem. Vem. Vem que tu vai ver que sou eu. Mas Pedro tinha uma dúvida. Pedro não tinha certeza. Aí quando bateu a onda do mar nele e os ventos, não era o Senhor mesmo. E quantos, irmãos? Quantos pensam que a voz do Senhor é o bom tempo? Eu vou fazer esse negócio, eu vou casar com essa mulher, eu vou comprar esse carro, e é do Senhor, é do Senhor. E meio que Satanás começa a abrir as portas para dar tudo certo. A menininha vai se abrindo para o rapaz vai se abrindo essa menininha, vai conseguindo tirar aquele carro lá, vai passando tudo fácil. É do Senhor, é do Senhor. E quando Satanás fecha a porta, não era do Senhor não, olha só, não é o Senhor que me chamou, achei que era. Quantos de nós, irmãos, sofrem consequências porque olha para o tempo e não para a palavra do Senhor? O Senhor deu a palavra, vem. Vem. E Pedro foi. Então é o Senhor. Ele mandou ir. E quando ele teve os resultados ali do tempo. Então a primeira coisa que nós temos que saber, irmãos, é discernir a palavra de Deus. É a palavra de Deus? É Deus que está dizendo para eu ir, fazer, etc. Mas mesmo que a gente não discirne, irmão, nas coisas dessa vida, mesmo que a gente erre no discernimento, o máximo que Satanás vai lançar contra nós é umas ondas. É o vento forte, é água entrando pela boca e eu vou morrer afogado. Mas quando eu menos esperar, a mão de Deus me puxa. Estou falando para irmãos, né? Claro que quem não é salvo está condenado, né? Satanás não pode nos tirar da mão de Deus. O que nos separará do amor de Deus, diz o apóstolo Paulo? Nada, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem comprimento. Nada pode nos separar. Só que contaminado pelas influências, os falsos evangelhos desse mundo, muitas vezes os irmãos não conseguem ouvir o vem do Senhor Jesus. Ou vai do Senhor Jesus. Senhor, eu devo casar com essa pessoa? Eu devo comprar esse carro agora? Parece que financeiramente está tudo bem, mas Deus sabe se vai vir uma crise ou não, se vai perder o emprego ou não, né? Então, quando o Senhor fala, vai. O Senhor falou para eu ir, mas deu errado, mas vai que vai dar certo. Ele vai dar certo. Então, a primeira coisa que nós temos é que discernir o Senhor Jesus. O apóstolo Pedro não discerniu o Senhor ali, mas ele era impetuoso. Ele agiu pela alma.
Quando a alma do homem ela é mais retraída, ele demora mais para dar o passo. Quando ela é mais impetuosa, impulsiva, ele dá o passo mais rápido. E às vezes vai ter bons ou maus resultados no campo natural. Mas nada tem a ver com a palavra do Senhor, não foi o Senhor que mandou ir. E aí o que acontece? Afunda, se afoga, e às vezes até morre no corpo físico, mas se depara com o Senhor nos céus, no paraíso, depois é ressuscitado. Bom, então, primeira base que nós precisamos, irmão, é entender que a gente vai errar muitas das vezes, a gente vai errar a palavra do Senhor, não vai ser a palavra do Senhor ali, que a gente muitas das vezes vai sobre a palavra do Senhor, mas vai ter medo das coisas, se não der certo, e agora, mas o Senhor está conosco, irmão, o Senhor está conosco. Agora, quando a gente sabe que o Senhor não quer que a gente faça aquilo ali, a gente faz igual, a gente vai colher as consequências. O medo, ele vai gerar uma série de resultados ruins. Tudo que o homem tem medo vai acabar lhe acontecendo, meus irmãos. Vai acabar acontecendo. Então Pedro disse, se és tu, Senhor. Ele não tinha certeza. Ele não tinha certeza se era. Ele estava na dúvida. Ele estava com aquele receio, com aquele medo. Romanos 14, 21 diz, tudo que fizerdes com dúvida é pecado. Ele não estava naquela confiança se era o Senhor mesmo, se ele podia estar, se ele estava seguro ali ou não. Então o Senhor falou, venha. E aí quando ele olhou pelas circunstâncias naturais, ele estava perdido. Como é que uma pessoa vai caminhar sobre a água? Então ele confiou que o problema ia emergi-lo mais do que na palavra do Senhor. Ou seja, ele teve medo das situações. E com medo das situações, ele afundou. Se você teve medo e afundou, confesse para o Senhor, Senhor, eu tive medo, achei que se eu não fizesse isso e aquilo, as coisas não iam dar certo. Eu não tinha certeza que era tu, que era o Senhor falando comigo. Eu fiquei com medo, Senhor. Então, me pareceu mais certo essa decisão. E eu preferi o quê? Fingir que era o Senhor me aprovando ali. E as coisas até deram certo por um tempo. Mas agora o resultado veio, Senhor. Eu confesso o meu erro. E o Senhor mesmo assim me guardou, me protegeu, evitou danos maiores. Nós vamos estar fazendo aqui uma série de vídeos sobre o medo. O que você tem medo hoje? Você tem medo de alguma coisa hoje? Do quê? Vamos chegar à maturidade, irmãos, onde a gente não tenha medo de nada. Um diagnóstico de um médico negativo, às vezes sem condições de vida, um diagnóstico terminal, financeiro, familiar. Para que ter medo? Para que ter medo se o Senhor nos dá a palavra? O Senhor quer te dar a palavra se você não recebeu ainda. Ele quer dizer para você vir ou não. Depois que você ouvir a palavra do Senhor, você sabe o que fazer. Mas é só o primeiro passo. Ouvir a palavra, agora não tem mais dúvida, o Senhor quer isso. Mas depois você tem que enfrentar as adversidades que o diabo vai lançar sobre você por você andar sobre a palavra de Deus. E essas adversidades vão fazer você afundar ou não. Vão fazer você sofrer consequências ou não. Isso vai depender se você vai ficar com medo ou não. Então esse é o primeiro de, acredito, 3 a 4 vídeos, né? Conforme o Espírito Santo querer trazer revelações, a gente vai estar trazendo aqui para os irmãos. Deus abençoe a todos. Se você recebeu esse vídeo fora do grupo do WhatsApp ou no pessoal ali, por algum encaminhamento e não é cristão, quiser se inscrever no canal, tocar no sininho, e Deus, quem sabe, está chamando você. Deus abençoe a todos nós.